Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Futuro Talks, o programa em que eu recebo as pessoas que pensam, trabalham e fazem a saúde no nosso país. Meu nome é Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e CEO do Futuro da Saúde. Hoje a gente vai falar aqui sobre a saúde suplementar, mais especificamente sobre as novas iniciativas dentro desse segmento. Agora, antes de eu apresentar para vocês o meu convidado, eu não posso esquecer de falar para vocês assinarem o canal e ativarem todas as notificações. O Futuro Talks tem o apoio do Grupo Fleury e hoje eu também tenho a honra de anunciar que temos o apoio da farmacêutica Roche. Agora sim, eu vou apresentar o meu convidado. Ele é médico formado pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, com MBA em Finanças pela FGV. Empreendedor e investidor da área da saúde, ele foi fundador e CEO da Live Healthcare, organizadora dos principais fóruns executivos do setor da saúde no Brasil, adquirida pela multinacional Informa em 2018. Hoje, ele é cofundador e presidente da ASAMI, a operadora digital de planos de saúde que já levantou mais de 250 milhões de reais em investimentos e nasceu com diversas inovações que atrelam saúde e tecnologia. Vocês já devem imaginar quem é o meu convidado. Eu quero dar as boas-vindas para o Vitor Aceituno. Seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigado, Natália. Super prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito bom. Eu acho que a gente vai ter muito o que falar aqui sobre a saúde suplementar, né, Tem Vitor? muito assunto, com certeza. Bom, você é médico, né? Eu trouxe aqui o seu currículo, médico com formação em gestão. Já teve um negócio na área de comunicação em saúde e decidiu apostar na saúde suplementar. De modo geral, a gente bem sabe que a saúde suplementar não está indo tão bem assim. Embora tenha espaço, né, para crescimento, também é uma área bastante consolidada, com players que já estão bem estabelecidos no mercado. A pergunta é, por que apostar num plano de saúde novo? Olha, com certeza foi pela missão, não foi pela lucratividade, né? Como a gente vê no mercado hoje. Eu acho que, como médico e sempre passando por tecnologia né, na tangência de tecnologia, eu comecei a ver que a tecnologia mudou todas as indústrias. Isso é, né, quase bobagem falar isso hoje, quando a gente vê tudo que aconteceu com todas as indústrias de mobilidade, alimentação, entretenimento e tal. Só que a indústria saúde mudou pouco, né? Hoje você vai em qualquer grande hospital ou grande operadora, você vai olhar o sistema, parece um Windows 95 lá, cheio de, né, botar experiência, né, de tecnologia muito ruim, quando em casa as pessoas estão com iPad, Netflix, comprando na Amazon, pedindo Uber, né? E não só as tecnologias elas melhoraram a experiência, né, das pessoas usando, como elas possibilitaram coisas novas, né? Pegar o exemplo da Uber, por exemplo, ela pegou a capacidade ociosa dos motoristas que ficavam no ponto esperando um táxi e jogou isso, né, para a rua, então você não fica mais esperando, você está andando, ele trabalha, né, o conceito da capacidade dinâmica ali, preços dinâmicos. Então, a tecnologia, quando ela passa a acessar informações diferentes, ela passa a criar modelos de negócio diferentes. Só que na saúde a gente não cria coisas diferentes ou não estava utilizando essas capacidades. Ao mesmo tempo, o setor da saúde suplementar e o setor de saúde em geral vinha sofrendo com várias das coisas de aumento de custo, envelhecimento populacional, né, a não capacidade de incluir tecnologias novas ou incluir tecnologias novas demais que a gente não conseguia pagar. Então, quando a gente, né, começa a olhar o setor de saúde, fala assim, é um setor que precisa de disrupção. Né? E quando a gente olha o que aconteceu nos outros setores que foram disruptados por tecnologia, peraí, quando a tecnologia entrar aqui, o que vai acontecer? O que é possível acontecer? Né? E acho que a missão da SAMI vem muito nessa linha, né? De falar assim, se eu mudar isso, o que acontece? Se eu mudar aquilo, se eu trouxer uma tecnologia nova, né? E aí a gente lista uma série de tecnologias novas, lista uma série de tendências que a gente acredita para o setor, acredita que seriam boas para o paciente, para as empresas contratantes de plano de saúde, para os médicos, para os hospitais, e desenha esse negócio, eu brinco, a gente dá o play
e começa a assistir o que acontece, né? E aí o resto é história, que a gente fala um pouco mais. Não, eu quero depois saber mais sobre toda essa questão da tecnologia e como você está vendo isso na prática, né? Se ela de fato está causando essa disrupção no setor. Mas antes da gente entrar, né, e mergulhar nesse universo da tecnologia, eu acho que vale a gente falar um pouco sobre esse momento da saúde suplementar, né? Não só da saúde suplementar, né? A saúde como um todo vive um momento de crise, inclusive no segmento das startups, né? Com redução de investimento, está mais difícil de conseguir dinheiro. A saúde suplementar, por sua vez, com toda a questão, né, dos prejuízos, com a questão da sinistralidade. Então, assim, não está numa situação muito favorável, digamos, né? A gente já fala bastante disso aqui no Futuro da Saúde. A SAMI, por outro lado, anunciou a captação de 90 milhões de reais e uma expectativa de dobrar a receita em 2023. Então, a pergunta é, vocês estão remando contra a maré? Eu acho que sim. Eu acho que as operadoras esse ano estão na missão de perder clientes e recuperar a margem. Foi o público em todas as matérias de jornal falando: ó, nós perderemos clientes porque vamos passar reajustes altos, porque a gente quer recuperar a margem ao custo de os reajustes expulsarem clientes da carteira. Né? Então, quando a SAMI está trazendo clientes, né, crescendo o faturamento, acho que sim, a SAMI está numa remando contra a maré, né? Senão a gente não teria captado esse investimento, etc. Né? Eu acho que a provocação, né, que a gente tenta trazer para o setor é que eles vejam o porquê que a SAMI está remando contra a maré. Né? O que a gente está fazendo diferente, que apostas fundamentais a gente está fazendo que são apostas do futuro do setor, futuro da saúde. Uhum. Né? Acho que uma delas, por exemplo, muito forte desde o começo, foi a figura do médico de família, do time de saúde obrigatório. Né? Desde o começo a gente entendeu que era um setor tão difícil, mas tão difícil de corrigir, que a gente precisava mudar a dinâmica. Então, ao invés de pegar um plano de saúde tradicional, que eu brinco que você abre o seu livrinho, tem lá 12 cardiologistas em Moema, você faz unidunité e escolhe um. Fala, não, esse modelo não é eficiente porque, primeiro, você está tomando decisão, mas você tem pouca informação. Você não sabe aqueles 12 cardiologistas de Moema que você está olhando no livrinho, você não tem referência técnica deles, você não tem NPS, você não tem resultado cirúrgico, você não tem custo-efetividade, você tem uma lista que tem endereço, e-mail e telefone. Como é que você vai avaliar a qualidade médica que vai fazer e-mail, endereço e telefone? Segundo, quem está tomando decisão é um leigo, que está olhando ali e fala, acho que eu vou mais perto de casa, que um amigo indicou. Um leigo tomando decisão baseada em pouca informação, não tem como dar certo, não tem como ser uma jornada eficiente. A gente muda isso e fala, não. Você tem um time de saúde, um modelo de médico de família, de enfermagem e tal, e eles são o ponto de triagem, e eles com informação, com conhecimento técnico, com informação sobre o que acontece na rede, secundária, terciária, vai te direcionar como se fosse o Waze, né? Eu falo que imagina se o Waze fosse obrigatório, né? Se todo mundo tivesse que usar o Waze, o fluxo, né, de trânsito de São Paulo, né, etc. Então, é como se a gente jogasse isso para a saúde. Né? Como é que eu melhoro o fluxo de atenção das pessoas hierarquizando com dados, né, a jornada das pessoas. Porque o problema do custo da saúde, eu sempre falo isso, né, que antes do custo existe uma jornada. Não é que de repente as contas chegam. Não, um dia alguém acordou com uma dor de barriga, com uma dor de cabeça. E ela fala, o que eu vou fazer? É o começo da jornada de alguém. Estou com uma dor, o que eu faço? Eu vou ligar para o médico, eu vou procurar no Google, eu vou falar com a minha vizinha, eu vou tomar um remédio em casa. Então, essa jornada vai dizer o quanto vai custar o tratamento. Se ela decidir tomar um remédio em casa e melhorar, ponto. Para a operadora não custou nada, para o SUS não custou nada, ela mesma comprou o medicamento da farmácia e tomou. Se ela decidir ir no médico, isso vai ter um custo. Se esse médico decidir pegar exame, isso vai ter um custo. Se ela vai no pronto-socorro, isso vai ter um custo. Se ela vai no SUS, isso vai ter um custo. E o que essas pessoas, esses profissionais que atendem vão fazer, né? Isso vai gerar um custo secundário, terciários a partir disso. Então, antes de olhar o custo, tem uma jornada, porque é a jornada que dá o custo. Então, não adianta pensar em corrigir o custo sem corrigir a jornada. Então, todo o desenho da SAMI, e até antes da SAMI virar operadora de saúde, ela começou como uma startup de jornada, de olhar, corrigir a jornada. A gente começou a trabalhar com empresas e operadoras e falou assim, eu vou corrigir a sua jornada. E aí, no momento que a gente entendeu que era mais fácil construir do zero a operadora do que tentar corrigir, né, os incumbents, né? Porque o volume de incentivos errados, a falta de dados. Então, a gente entendeu que era mais fácil construir o banco digital do zero do que consertar o banco legado. Né? Eu estou aqui já pensando para onde que eu levo essa conversa, né? Tem vários caminhos aqui. Agora você me deu um gancho que eu acho que vale te ouvir. Eu ouvi um tempo atrás de um executivo do setor que toda essa promessa da atenção primária, né, que você está mais do que acostumado a ouvir, né, que tem essa possibilidade de resolutividade de 80%, 85%, não está sendo mostrada na prática.
você tem informações sobre isso, uma experiência diferente dentro da SAMI, e talvez você possa trazer um pouco esse olhar, né? Que uma coisa é não ver isso na prática dentro de uma operadora tradicional e ver isso na prática, talvez, numa operadora como a SAMI, né? Perfeito. É engraçado que eu conversei, né, com uma pessoa, um CEO de um grande hospital essa semana exatamente sobre isso, né? Por quê? Porque o que muitas operadoras estão fazendo, ela pega, vou pegar uma grande seguradora brasileira. Ela vai lá e coloca atenção primária. Só que os contratos que ela tem, que ela vendeu, não são de atenção primária. Ela vendeu um contrato de rede aberta, fee for service, né? E ela fala assim, agora eu tenho um médico de família. A pessoa é obrigada a ir para lá? Não, porque ela comprou um contrato de livre escolha, né, como se chama esses contratos, que ela pode ir de onde ela quiser, também lá. O brasileiro não está acostumado a ir no médico de família. Se ele tiver com uma dor aqui, ele vai no cardiologista. Se ele tiver com uma dor aqui, ele vai no gastro. Ele não está acostumado. Então, pouquíssimas pessoas de fato usam essa atenção primária. O que acontece, né, que foi exatamente a expressão que eu ouvi, foi isso aqui vira um PA de médico de família. Vira um pronto atendimento de médico de família e não atenção primária de fato. Então, eu continuo tendo uma operadora ineficiente, desorganizada do ponto de vista de fluxo assistencial e coloca um custo adicional, que é um pronto-socorro caro, que é um pronto-socorro com médico de família, né? Então, o que eu preciso fazer é atenção primária de verdade, integrada desde o começo, com a secundária, com atendimento especialista, com resolutividade, com referência e contra-referência. Então, todo o resto é paliativo que não vai resolver, né? Ou vai ser muito menos poderoso, muito menos eficiente, né, do que o modelo da atenção primária obrigatória, integrada com a cadeia de valor. Mesmo as opções que falam, não, eu vou colocar uma coparticipação se ele for para o especialista direto, e se ele não for, se ele for para atenção primária, aí eu isento ele da coparticipação. Mesmo isso, sinceramente, eu acho que assim, se ele for para o cardiologista errado, que mandar uma cirurgia errada, e fala assim, mas se ele pagar R$ 20 de coparticipação, tá ok. Assim, num país em que 80% praticamente não tem plano de saúde e os que têm tomam o resto de 30%, não dá para ser meio eficiente, né? Então, assim, é uma escolha dura que a gente fez, e muita gente fala, nossa, mas eu quero poder escolher meu especialista e tal. A gente está olhando para os 80% que não tem plano e para aquelas pessoas que estão nos 20% que tem plano, 25% que tem plano, mas estão tomando o resto de 30%, e não tem alternativa, né? Não tem como, né? O que a gente vê nas empresas depois de 4, 5 anos tomando resto de 30% é downgrade, é coparticipação, é tirar o plano. Então, o que a gente acredita que vai ser o fator mais importante de empurrar as pessoas para o modelo da SAMI é que não tem alternativa. Não tem alternativa. Quando uma operadora normal, né, uma operadora tradicional, ela chega para os clientes e dá 30% de reajuste para ele, ela está empurrando ele pro colo da SAMI. Assim, sai daqui, procura um modelo que funcione, porque a gente claramente não está sabendo fazer, né? Então, a gente escolheu o modelo para ser mais eficiente, nós poderíamos ser, e depois se a gente falar, poxa, dá para tornar a conveniência um pouco melhor, dá para fazer, né? Que isso agora são até provocações que a gente faz de como que eu vou tornar a jornada cada vez mais conveniente, mas a partir de um ponto de vista de eficiência máximo, considerando a realidade do Brasil, né? Se a gente estivesse nos Estados Unidos, em que, depende do dado, 60%, 90% dos americanos têm plano de saúde, é outro cenário. Aí o comprador está vindo de uma outra situação. No Brasil, em que 75%, 80% não tem plano, e os que têm plano estão tomando resto de 30%, assim, não dá para ser meio eficiente, né? Então a gente acredita que vai dar certo porque não tem alternativa, né? Não tem outra maneira de fazer. Queria te ouvir agora um pouco sobre essa curva da educação, então. Porque, né, você trouxe já aqui. A gente está acostumado com o livrinho, o seu exemplo ali, os médicos, 5 médicos de Moema. Você escolhe pelo endereço, de repente, porque se ele tem alguma especialização, às vezes isso aparece ali no aplicativo, que nem é mais livrinho. Mas, enfim, a gente está acostumado, pelo menos quem tem plano de saúde, a ter esse acesso, né, à escolha, à livre escolha. Como que é isso dentro da SAMI? Como que é essa mudança, né? Acho que de mentalidade Claro. mesmo, assim, de que isso vai ser diferente. Claro. A gente está aprendendo todo dia, né? Mas a gente acha que já tem alguns data points que mostram o caminho, né? Primeiro, educação, né? Assim, sempre ensinando para as pessoas o porquê, né? Segundo, que é uma mudança de cultura que ela vai ser forçada pelo custo, como eu falei antes. Não tem alternativa. Então a pessoa pode entender, ela pode não entender. Se for o que ela consegue pagar, né? Quando você olha a Kaiser Permanente na Califórnia, por exemplo, que é um dos grandes exemplos desse modelo, ela chega a ser 30%, 40% mais barato do que uma Blue Cross Blue Shield, né? Que seria equivalente talvez a uma Unimed no Brasil, né? Então, quando você tem um plano de saúde que é 30%, 40% mais barato, e é o que você pode pagar, ou você olha e fala assim, peraí, mas faz sentido o outro ser 50% mais caro?
Então, eu acho que a mudança de cultura ela vai ser forçada pelo custo. Tá? Ainda, a gente é o primeiro plano de saúde, por exemplo, que eu conheço no mundo com o Gympass incluso. Depois a gente pode falar mais disso, benefício de academia e tal. E eu falo que eu achava que o Gympass seria as que as pessoas mais iam gostar. Pô, o plano de saúde paga seu CrossFit. Cara, que plano, né? E quando eu olho o NPS do time de saúde, é assim, 92. Né? É possivelmente a feature que as pessoas mais gostam é o figura do médico de família. Elas precisam entender, elas precisam aceitar o modelo, elas precisam ter a primeira experiência. Mas quando elas experimentam, o NPS global do time de saúde é 92. É muito alto. Assim, ele varia entre, sabe, chegou a 96, talvez, né? Por quê? Porque o brasileiro médio não tem um médico na disposição no celular para falar a qualquer momento. Não tem. Né? E que o histórico dele, a gente também foi o primeiro case público de interoperabilidade com a BP, né, trocando dados em tempo real com os hospitais. Então, a gente recebe os dados do Gympass também de academia, né? Então eu brinco, você vai no CrossFit na terça, ortopedista na quarta, com um plano inflamatório na farmácia na quinta, você provavelmente machucou no CrossFit, seu médico de família vai saber disso. Assim, esse tipo de dado, esse tipo de coisa não existe, né? Então, o nível de atenção que o time médico de enfermagem, que compõe o time de saúde, dá para as pessoas, realmente, assim, é muito superior, né, a praticamente qualquer coisa que as pessoas têm. Então, a pessoa que experimenta tem um nível de satisfação muito alto. Em momentos que a gente percebeu que tinha mais reclamação, em geral não era pelo time. Teve um momento que no começo que a gente cresceu mais rápido do que construção de capacidade, e a gente escutou, lembro uma frase muito clara das pesquisas de NPS, falando assim, poxa, eu tenho que passar pelo médico de família e ainda está demorando 10 dias para marcar. Não era o médico de família, era os 10 dias para marcar. Quando a gente construiu capacidade e rapidamente a pessoa podia falar com o médico no mesmo dia ou no dia seguinte, resolveu. Porque ninguém acorda de manhã e fala assim, que vontade de ir no cardiologista. Acordei com uma vontade de pegar um pronto-socorro lotado, pagar 50 racionamentos, pegar uma virose, ou me falarem que é uma virose. Ninguém acorda. A pessoa acorda com sintoma e ela quer resolver. Se tiver o médico de família dela, no mesmo dia ou no dia seguinte, por ela falar e resolver, ou a enfermagem resolver, ele tá feliz. Ninguém, né, acorda com aquele prazer. É que elas estão acostumadas. Quando elas têm um problema, elas acham que elas precisam de um endocrinologista. Mas o ponto central é o problema que ela tem para resolver. Se o time de saúde resolver aquele problema no tempo que ela considera razoável, ponto. E mesmo, é engraçado que hoje, o SLA do nosso time de saúde, ele é 5 minutos. O último número SLA que eu vi, é o quê, Vitor? SLA é o Service Level Agreement, é o tempo mínimo de resposta, o tempo máximo de resposta combinado, né, que eu vou responder. Então, se você hoje, sei lá, acordou, tô com a menstruação atrasada, tô grávida, você manda uma mensagem pro seu time e fala assim, olha, o que eu faço, gente? Tem que fazer teste, eu espero mais e tal. O tempo de resposta máximo esperado é 5 minutos. Hoje está em 4. Nosso tempo médio de resposta, essa semana eu conversei com o time, está em 4. A Kaiser Permanente na Califórnia, esse sistema ele funciona por e-mail e é 48 horas, podendo chegar a 5 dias. E a gente no Brasil está entregando o negócio em 4 minutos, né? Então, mesmo comparando com o benchmark, né? E tem uma coisa interessante que acho que a gente teve um grande empurrão, né, de todas as tragédias da pandemia. Acho que uma coisa positiva ficou para a saúde, que foi a telemedicina. Eu ia perguntar, vocês usam telemedicina? 95% das consultas de atenção primária são em telemedicina. Esse é o número que a gente não viu no mundo. A gente faz benchmark com Kaiser, com Ochsner, com Intermountain, com Ping An. Assim, a gente não conhece uma operadora no mundo em que 19 das 20 consultas de atenção primária são virtuais. Só uma em cada 20 é física. A gente tem 2 clínicas físicas, a pessoa pode ir físico. É engraçado que eu falo com os nossos médicos de família, eles falam assim, cara, é difícil trazer as pessoas para o mundo físico. Né? Claro, eu brinco assim, quem paga boleto no celular não volta a pagar no banco. Ninguém acorda com vontade de falar que vontade de pegar uma fila de banco cheia, ficar 3 horas para pagar uma conta de luz. Não, você paga no celular, você não quer mais. Então a experiência de você, né, passar por telemedicina com alguém que te conhece, o que fica mais fácil ainda é você atender, uma vez que você tem um histórico médico. Né? Tinha um médico de família nossa comentando, falou, as pessoas ligam no supermercado, as pessoas fazem consulta do carro, fazem consulta do banheiro, né? Dos lugares mais inusitados, as pessoas vão se acostumando a fazer consulta de pijama. Né? Porque muita gente fala assim, nossa, eu vou ter que tomar banho, trocar de roupa, pegar o carro pra lá. Nossa, eu acordei 8 horas da manhã, tô mal, tô doente, não tô bem pra ir pro trabalho. Eu quero falar com o meu médico de pijama, sei lá, pegar um remédio, se precisar pegar um atestado e voltar pra cama. Né? Eu não quero ter que sair, ficar lá no SUS, esperar 3 horas, meio-dia conseguir uma consulta pra ter um atestado. Entendeu? Então a experiência é muito superior. Agora, pensando
no perfil dos clientes, né? Que eu acho que isso também tem talvez um ponto importante para a gente trazer aqui, né? Hoje quem a Asami atende no sentido de faixa etária, talvez mais afeito à tecnologia e que reconhece também benefícios como o Gympass e tal. E aí depois eu quero já um próximo passo de para onde que vocês estão olhando, né? Porque assim, um dos pontos que destacou a Asami foi apostar ali em atender microempreendedor, pequenas e médias empresas, e hoje a Asami tem cerca de 20 mil vidas, é isso? Por aí, chegando em 20 mil agora. E aí tem a pergunta é se tem esse objetivo dessas grandes contas, que aí você também vai diversificar um pouco o seu perfil de público, né? Sem dúvida. Hoje a gente tem todas as idades, né? Até pela ANS a gente não pode negar uma idade ou fazer... A gente tem todo mundo, de 0 a 100 anos. Né? A nossa maior faixa é entre, eu diria, 29 a 33 ou 29 a 38. Então, é uma população, em geral, que já está casado, às vezes tem um filho, às vezes não tem filho, tem muito solteiro ali nessa faixa, mas é alguém que já está provavelmente há 5, 10 anos no mercado de trabalho. A gente percebe que no primeiro momento que as pessoas conseguem um primeiro emprego, não é plano de saúde que elas priorizam, às vezes é viagem, é educação, é uma casa e tal, mas a partir de 5, 10 anos de vida profissional, talvez 15, elas começam a falar, peraí, vou ter filho, né, ou agora estou casado, a partir dos 30 anos todo mundo começa a sentir, né, um joelho aqui, uma coisa ali. Sempre aparece alguma coisa. Sempre aparece alguma coisa, eu falo, acho que eu preciso ter um plano de saúde, alguém na família teve alguma coisa, Então acho que a partir dos 30 anos é essa faixa que as pessoas começam a ter a preocupação e a renda para poder contratar, né? Então, acaba sendo nosso público principal ali, né? Naturalmente, como eu comentei, a gente tem todos os públicos. A gente começou no microempreendedor individual, como você comentou. A gente percebeu ali uma oportunidade, né, de entrar no setor de saúde suplementar como uma oportunidade inexplorada, porque em 2010 foi criada uma lei, né, do MEI, do microempreendedor individual, e antes de 2018 não estava claro se esse plano ele era individual ou empresarial. Porque era microempreendedor individual, ele compra plano individual ou plano empresarial. E foi só em 2018 que a ANS publicou uma norma dizendo, olha, ele tem CNPJ, ele é um plano empresarial. Né? E mesmo assim, as empresas elas só vendiam planos a partir de 2 ou 3 vidas, né? Tentando evitar risco atuarial, ali, seleção adversa e tal. E a gente estudando esse negócio, entendeu que falou, não, peraí, mas não faz sentido, né? Ou pelo menos tem uma oportunidade ali de entrada. E a gente foi o primeiro no Brasil, pelo que a gente sabe, a vender o meio uma vida. Né? Então, o microempreendedor individual, que é individual, muitos deles por definição, né? Ele não conseguia comprar. Quando ele ia numa operadora, as operadoras falavam, você tem que ter 2 ou 3 funcionários, e muitas vezes ele não tinha, ou você tem que comprar um plano individual, que é mais caro. Né? Então, a gente entrou por essa via nossa, a nossa taxa de conversão de venda no primeiro ano foi o dobro do plano de negócio, do business plan do Series A, porque realmente a gente abriu ali um oceano azul, né, com esse público. Né? A partir disso, a gente sempre vendendo para plano empresarial, a gente nunca vendeu plano individual, a partir disso a gente começou a falar, olha, eu já estou vendendo para o CNPJ, que é de uma vida, de 2 vidas, de 5 vidas, e aí começaram a surgir as empresas de 10 funcionários, 20 funcionários, 50 funcionários, e hoje a gente tem empresa de 700 funcionários como cliente. Né? Para atender esse público de empresas maiores, a gente começou a expandir a oferta. Né? Então, não bastava estar só em São Paulo. Então, a gente começou a abrir. Hoje tem Osasco, Guarulhos, Mauá, Diadema, o ABC ali. Né? A gente começou agora, recentemente, lançou coparticipação, que é um elemento importante nas empresas, mas a gente lançou recentemente, semana passada, um produto mais premium com sírio-libanês, com alta, a gente lançou um produto para executivos, né? Porque a gente entendeu que era importante, né, para eu atender uma empresa de maneira completa, sem ele ter que contratar múltiplos planos, etc., eu ter um produto completo, ainda no conceito de médico de família, ainda no conceito sem reembolso, né? Reembolso é um capítulo à parte, que a gente também não acredita no modelo, e as operadoras tradicionais aparentemente também não acreditam mais no modelo, mas a gente desde o começo, né, não tem reembolso, e essa é uma coisa que hoje, se não me engano, o reembolso é 14% do custo de um plano de saúde, sem reembolso, de cara eu consigo ser 14% mais barato, né, sendo que talvez um terço disso é fraude ou excessos, né? Então é outro lugar que a gente ganha uma eficiência muito grande do começo, e a gente entende que a eficiência é o nome do jogo, né, especialmente num momento como esse, e num país como o nosso. Agora, esse ponto de trazer um produto premium, né? Eu acho que é interessante entender. Você ainda reforçou o fato de que ainda segue no esquema do médico de família. Em algum momento você vê a Asami caminhando para abrir essa possibilidade? Olha... Eu sei que é meio filosófico, né? Mas Sim.
de novo, num país como o nosso, num contexto como o nosso, a gente faz muito benchmark com operadoras americanas e lá nos Estados Unidos eles têm essa dificuldade, porque eles partem de uma base em que 60% a 90% tem plano de saúde, e aí você tem que competir por conveniência, você tem que competir por outros atributos, que não é só o preço ou só a eficiência. No Brasil, eu acho que no momento que a gente vive, sobretudo, eu acho assim, o público que é uma rede aberta, livre escolha, reembolso alto, e tá ok em pagar um reajuste de 35% ao ano por isso, é um público pequeno e não é o nosso público. Sim, acho que é isso. Perfeito. Agora, você falou sobre crescer em São Paulo, né? Ou pelo menos na região de São Paulo. E fora de São Paulo, tá no radar? A gente sempre tem provocações, a gente já fez planejamentos, mas a gente é bem nerd, assim, a gente estuda muito. Assim, e todas as vezes que a gente parou para estudar modelos, a gente entendeu que era melhor ser eficiente do que ser grande. Eu brinco assim, ser uma operadora nacional que não controla sinistro, já tem várias. Ser uma operadora eficiente, com sinistro controlado, com reajustes baixos, né, com uma jornada que faz sentido. Eu acho que esse é o desafio. Eu acho que esse, desde o começo, é o nosso jogo. Né? E isso que no final do dia vai dar acesso para as pessoas poderem mudar a história da saúde suplementar no Brasil, desafogar a fila do SUS e ter acesso a um plano que entrega qualidade, a melhor evidência científica disponível, num preço que elas podem ficar 10 anos no plano sem preocupação. Perfeito. Agora, queria ouvir um pouco sobre a questão da tecnologia, né? Acho que a gente pode entrar nesse tópico nesse momento. Você falou sobre... Tá, trouxe o exemplo. Vou trazer de novo aqui o seu exemplo. A pessoa, sei lá, foi no Gympass na segunda, no dia seguinte foi no ortopedista, na sexta-feira comprou um medicamento. Você já intui que aconteceu alguma coisa com ela. Essa inteligência existe já dentro da SAMI ou ela está começando? Porque eu sei que esse é um grande desafio do setor da saúde, né? A gente pode falar sobre a interoperabilidade e quais são, né, os entraves para ela que de fato aconteça. Né? Claro. Quando a gente começou a procurar os parceiros, e falando de todas as etapas para fazer isso, a gente sempre procurou os parceiros e abordou os parceiros com essa visão. Quando eu falo parceiros, laboratórios, hospitais, clínicas, o próprio Gympass, sempre com a visão de que a gente queria construir um ecossistema conectado. Né? Quando um parceiro ele fala, não, eu não quero dar meus dados, eu não quero compartilhar, não acredito nisso, não é minha prioridade, assim, ou não vai ser um parceiro ou não vai ser nosso parceiro prioritário. Né? O que acontece muito, né, é que às vezes o hospital não está preparado para fazer isso no primeiro momento. Ele não tem as APIs, ele não tem as plataformas, ele não tem LGPD, ele não tem... Então, o que a gente também teve foi paciência, né? Com os parceiros para falar assim, olha, você topa me dar o dado? Primeira etapa, legal, topo, vamos trocar, vamos construir, primeiro show. Né? Se você não topa, e daí já, né, já fica mais difícil. Então, se você topa, legal, vamos colocar isso em contrato. Né? Então, vamos combinar, né, documentar esse nosso acordo, primeira coisa. Segundo, obrigado. Segundo, que dado? Né? Tem o tal do CMD, né, o conjunto mínimo de dados. Então, assim, qual que é o dado que a gente vai trocar? É tudo, não é nada, é pouco, é muito? Qual é o dado? E vamos colocar isso no anexo do contrato, por exemplo. Né? Então tem isso. E aí, como é que a gente vai fazer? Você vai mandar um CD, né, de vez em quando com os dados? A gente vai fazer via API? Você vai mandar, né, um papel e eu vou escanear com o OCR? O que vai ser? Né? E aí, a gente teve muita essa, acho que, paciência, e tem até hoje, né, com os parceiros no momento deles. Né? O próprio case com a BP, que foi o primeiro case público de interoperabilidade no Brasil, de uma operadora não verticalizada trocando dados com o hospital em tempo real, a gente demorou quase um ano e meio do só contrato... Só para conversar. Não. Exatamente, do contrato à execução. Ela fala assim, ó, tá live. O go live demorou talvez um ano e meio. Né? Mas por quê? Porque a gente também não estava na primeira prioridade, né? A gente ali no começo não tinha muitos clientes, então vai trocar dado de quem? Se a gente estava começando a operação e tinha poucas vidas, né? Então a gente não estava numa prioridade, eles estavam amadurecendo, e é um hospital RIM7, é um hospital super, né? Então eles estavam lá preparando as coisas, chegou um momento que, olha, está na hora, os dois estão no momento e casou ali, falou, vamos fazer. Né? E a gente correu, deu um sprint lá de 3 meses e colocamos no ar. Né? Hoje já tem mais 3 ou 4 hospitais conectados. Né? E aí, no mesmo dia que a gente fez, né, e concluiu lá o começo da troca de dados, eu lembro de mandar um WhatsApp para a Lilian, que é a CIO, e falar, Lilian, fizemos, né, entregamos aqui o primeiro check de, ó, estamos trocando dados, agora a gente vai descobrir para que serve isso. Né? Assim, qual que é o caso de uso, qual que é de fato o retorno, né? Porque como várias das tendências de saúde que nunca aconteceram, muitas delas são promessas, né?
value-based care, interoperabilidade, telemedicina. Agora, qual que é o melhor caso de uso para cada coisa? De repente a gente vai descobrir que um dado a gente troca, mas ninguém usa. Ou descobrir que esse dado é muito bom para evitar reinternação. Legal. Para pacientes com esse caso. Então, eu acho que o segredo agora, né, de ir amadurecendo esses modelos e os usos de dados é entender para quê, né? E também, quando a gente começa a trocar dado, a gente começa também a voltar um passo atrás e questionar a qualidade dos dados trocados. Né? Porque quando ninguém está olhando o dado, ninguém sabe se o dado é bom ou não. Quando você começa a olhar os dados, você fala, mas será que o dado está certo? Aí você começa a olhar e fala, não, peraí, eu tenho que voltar um passo atrás e treinar os médicos a imputar o dado corretamente. Né? Dados simples como CID, por exemplo, né? Às vezes não é colocado. Então, às vezes eu tenho que voltar no sistema, entender, às vezes na remuneração médica, né? Eu lembro de um benchmark que a gente estudou, que foi a Clover, né, nos Estados Unidos, e quando eu perguntei para eles qual que era o principal indicador de remuneração médica, e eu esperava que fosse reinternação, que fosse complicações, infecção, sei lá, o que fosse, era usar o prontuário. Usar o prontuário. É o principal indicador de remuneração médica, mas não é obrigatório? Então, mas eles usam de qualquer jeito. Eles usam depois. Eles atendem de qualquer jeito, no final do dia eles chegam em casa, preenchem rapidinho, mas não de fato usam o sistema. Né? E se o sistema vai ser o seu guidance, vai ser o seu Waze ali para guiar a coordenação de cuidado, a jornada, ele tem que usar o sistema completamente. Falei, caramba, faz sentido. Né? Então, eu acho que tem vários aprendizados, né? E cada parceiro, em cada momento da SAMI também, a gente está evoluindo nessa jornada um pouco mais. Né? Eu acho que o que a gente queria tirar da frente era a barreira mental de que, não, ninguém troca. Né? Todo mundo fala assim, não, esse dado tem valor, mas eu não sei quanto de valor tem. A própria LGPD, né, foi uma coisa assim, muitos parceiros que a gente às vezes abordava, não, sabe que eu não posso compartilhar por causa da LGPD. Aí eu estudei bastante LGPD nessa época, eu falei assim, não, você não está entendendo. LGPD é exatamente como fazer de maneira segura. A LGPD não fala, não, você não pode trocar dados. Não, ela fala, você pode, assim, faça dessa forma. Esse aqui é o playbook da segurança jurídica para fazer. Então, você não tem desculpa assim, não vou fazer, não posso te comparar pela LGPD. Não, ao contrário. A LGPD agora diz, antes estava meio que um limbo. Se podia, não podia, até onde você iria. Não, hoje está descrito claramente, né, como fazer. Então agora é mais fácil fazer, você tem mais tranquilidade de fazer. Você tem que fazer o seu dever de casa para obedecer a LGPD, mas é isso. Né? Então, acho que cada etapa teve o seu aprendizado. Agora, como que você pensa que isso vai beneficiar o ecossistema de saúde, assim? Porque entendo que ainda está acontecendo, que ainda é um pouco incipiente, mas que existe um potencial, talvez, né? Onde que você vê que podem ser esses potenciais? Tem muita coisa, assim. A gente, acho que um dos aprendizados nossos como operadora é que a gente cuida de todas as especialidades, né? A gente paga todas as contas dos nossos membros, né? Do ponto de vista de saúde. E cada especialidade é um mundo. Né? Quando a gente vai na jornada da dermatologia, é um mundo. Quando a gente vai na jornada da otorrino, é um mundo. A oftalmologia é outro mundo. Então, o que a gente tem feito muito é, quase que vou dizer, resolvendo ou melhorando essas jornadas uma a uma. Né? Então, a gente pegou, por exemplo, da ginecologia e percebeu que estava tendo, em algumas redes ambulatoriais, colocação de DIU intra-hospitalar mais do que deveria ser. Então, a gente foi lá e, isso com dados, né, olhou, falou, peraí, isso aqui, comparou com a literatura científica, falou, peraí, a literatura diz isso, tem alguns médicos fazendo isso, vamos corrigir. Então a gente lá em 3, 4 meses fez uma correção super legal, super rápida e custo efetiva. Por quê? Só para você ter ideia. Uma colocação de DIU intra-hospitalar custa na média, sei lá, R$4.000. Uma colocação de DIU ambulatorial, R$400. Então a gente está falando assim, de uma diferença de custo de 10 vezes, eventualmente. E a literatura diz que só 10% tem que ser feito intra-hospitalar. Porque durante o procedimento a mulher intra-hospitalar está anestesiada, tem menos feedback e tem mais ruptura de fundo de útero. Né? Então é um procedimento que ele é pior, muitas vezes. Então a indicação é para casos muito específicos para ser feita intra-hospitalar. Em geral, a literatura diz que 90% tem que ser ambulatorial. Só que se você não tem os incentivos corretos, se você não tem a literatura médica sendo, de fato, cobrada dos médicos, você vai ver outras coisas. Porque, eventualmente, se eu vou ganhar R$4.000 fazendo intra-hospitalar ou 400 no ambulatório, por que não fazer dentro do hospital? Né? Então, esse é um exemplo de uma correção de jornada. Outro exemplo do que a gente fez, por exemplo, foi um caso de capitation de dermatologia. Né? Então, a gente tem hoje um parceiro de capitation de dermatologia em que a gente está testando um modelo de jornada específica para a dermatologia. Né? Então, acho que a troca de dados ela vem a que a gente possa entender a jornada, a cadeia de valor de maneira mais ampla e consiga entrar em cada um desses casos
e fazer essas melhorias. E um dos investidores nossos, que é o Kevin, né, da Axel, ele fala que quando a gente pensar na Sami em 5 anos, 10 anos, todas essas melhorias que ela está fazendo, né, que é uma melhoria de 5%, de 10%, e você somar tudo isso ao longo de 5 anos, o ganho que você vai ter, né, de eficiência, talvez o resultado que a gente vai ver é esse que eu dei o exemplo da Kaiser, né, de ser 40% mais barato que outros planos. Né? Então, acho que é um pouco da visão. Interessante isso. Agora, eu queria que você trouxesse um pouco esse olhar da barreira mental que você trouxe, porque é isso, né? A gente sabe que a saúde tem alguns caminhos, muita gente fala sobre esses caminhos, você trouxe os exemplos, né? Saúde baseada em valor, interoperabilidade, mas às vezes essas coisas não acontecem de fato para fora do discurso, né? Todo mundo entende que precisa acontecer, mas de fato não faz. Você acha que a gente está caminhando para que tenha mais espaço para esse tipo de conversa com ação efetiva de fato, né? Que saia da conversa? Ou você ainda sente uma resistência do setor da saúde? Isso porque, assim, você está no setor há bastante tempo, né, Vitor? Eu acho que o exemplo ajuda. Né? Tem aquela frase que diz que o exemplo arrasta. Né? Então, eu acho que as pessoas verem acontecer, né, faz com que elas falem, ó, contra fatos, não argumentos. Então, assim, a partir do momento que a gente está executando e fazendo, e as pessoas vejam os resultados, eu acho que mais gente vai perseguir o modelo. Né? Eu acho que uma grande vantagem que a gente teve no começo, da estratégia de começar em São Paulo, é porque em São Paulo a gente tinha mais oferta. Se eu não me engano, em São Paulo deve ter uns 80 hospitais, né? E então a gente tinha 80 portas para bater e encontrar uma pessoa que tivesse o mindset correto. E graças a Deus a gente encontrou a Denise lá na BP, que é uma CEO supervisionária e tal, e que comprou com a gente ali, né, foi pro nosso primeiro hospital parceiro, e que comprou a visão e falou, eu vou fazer, e tem sido até hoje um grande parceiro, né? Então é isso, né? Outros hospitais não tiveram a mesma, falaram assim, não, aqui é software for service, aqui não tenho tecnologia para trocar dado, aqui não quero fazer isso e tal, e a gente entende que, tá bom, né, toca a sua vida, a gente vai aqui fazer com quem quer fazer. E a partir do momento que você vai ganhando momento, que a gente vai ganhando volume, né? Tinha, no começo, alguns hospitais que a gente procurava para credenciamento, falava assim, não, a gente só credencia a operadora com CNPJ com mais de 5 anos. A gente acabou de abrir a empresa. Ou, não, tem que ter um balanço auditado, não sei o quê. Né? E alguns falaram, não, vamos lá, vamos comprar. Hoje, é muito mais fácil, né? Porque a gente tem faturamento, vidas, histórico, imprensa e tal. Hoje é muito mais fácil. E mesmo quando a gente aborda parceiros atuais ou novos, e traz as discussões muito por nosso modelo, né? Eles entendem com muito mais facilidade, porque eles estão vendo esse modelo se materializar, né? Então, todas as nossas discussões com parceiros, a gente sempre tenta trazer para value based, né? Para assim, valor. Eu preciso entregar uma medicina melhor, um custo menor, ou os dois. Né? Então, assim, todas as discussões... Nessa discussão, a gente está vendo isso? O que você está me entregando de mais valor ou de menos custo? Por quê? Porque no final do dia eu tenho que passar isso para o usuário. E às vezes as pessoas não entendem que 5 ou 10% de diferença no preço de uma coisa pode ser 5 milhões de pessoas a mais com ou sem plano de saúde. Porque a pessoa da ponta consegue ou não pagar, ou a empresa consegue ou não pagar o plano. Então, a nossa missão é ser muito eficiente, sempre. E cobrar dos nossos parceiros que eles estejam entregando a melhor medicina no menor custo possível. Você acha que a gente vai caminhar para esse cenário fora do Fee for Service? Ou você acha que vai ser uma coisa meio híbrida? Acho que as pesquisas mais recentes, né, os especialistas, eles não, eu vou dizer, demonizam o Fee for Service. Né? O próprio NHS... Mudou um pouco, né? Eu acho que o próprio NHS, que é conhecido, né, muito pelo modelo do médico de família, tal, capitation, ele, recentemente um caso que eu escutei, ele estava fazendo capitation mais Fee for Service. Porque ele percebeu, por exemplo, se não me engano o caso era esse, era capitation de médico de família, os médicos de família não estavam querendo colocar DIU. Mas é uma função que o médico de família pode fazer, que é a colocação de DIU, e eles aí começaram a colocar um fee for service para a colocação de DIU especificamente, para que o médico de família se estimulasse a colocar e não ter que passar tudo para o ginecologista colocar. Né? Então, o sistema ele se ajeita. Né? Tem aquela frase do Jurassic Park, né? A natureza encontra um jeito. Né? Então, assim, acho que o modelo de value-based, né? Ele é um modelo sempre evolutivo. Então, que você vai lá, coloca um incentivo, olha, a gente começou a direcionar o setor para lá que a gente quer, legal. Aí de repente você descobre e fala, então, mas teve alguém que descobriu como game the system ali no lugar, aí você tem que ir lá e falar, agora a gente vai ter que mudar o incentivo para cá. Né? Então, eu acho que o segredo de uma estratégia de 10 anos de sucesso de value-based, ela é evolutiva, ela é com dados, né? Porque eu falo assim, eu vou colocar um modelo de remuneração hoje diferente. Se eu não tiver dados, como é que eu vou checar se o modelo está correto? Quando eu começo um modelo de remuneração diferente, eu já paro do pressuposto que ele está errado. Porque é impossível que na primeira vez que eu estou fazendo eu esteja acertando. Então, só que eu preciso dos dados para poder checar o modelo e fazer melhoria contínua.
né? E se eu não tenho isso, o hospital também deixa de melhorar. Então, o que é importante para um hospital, para um médico, para um laboratório, seja para quem for, que quando a gente constrói isso aqui junto, eu estou fazendo o trabalho dele, de PDCA, de melhoria contínua. Por que eu estou fazendo? Eu estou medindo ele contra ele mesmo, eu estou medindo ele contra concorrentes e estou voltando para ele com feedback de o que ele tem que fazer para melhorar. Porque muitas vezes o hospital, o prestador, ele tenta melhorar com os próprios dados. Né? Não, eu faço tanto. Só que você não vê que você teve reinternação em outro hospital, você teve pessoas que vieram para o seu pronto-socorro, você considerou que ela não voltou, isso foi taxa de resolutividade, só que ele foi em outro lugar. Quem vê isso? A operadora. O custo, a jornada. Então, essa parceria é fundamental. Se um hospital, se um médico, ele quer ser o melhor na sua área de especialidade, na sua área de estratégia, ter um parceiro como a SAMI, que está trocando dado, que está trazendo feedback, que está colocando incentivos na direção certa e evolutivos, assim, é um ganho gigante, né, para que ele possa ser o melhor hospital da sua especialidade, da sua estratégia. Né? Vitor, você me lembrou, falando agora do NHS e do médico de família, sobre... Eu já ter ouvido isso, e aí acho que você pode me explicar um pouco mais sobre o fato do médico de família ser um gargalo aqui no Brasil, no sentido, para a saúde suplementar especificamente. Hoje a formação médica ela é muito voltada para a especialidade e menos para esse olhar mais holístico do paciente. Você sente isso na hora de ter gente para o seu time de saúde? Você quer dizer contratar? Exato, contratar mesmo, formação. Hoje nem tanto. Eu acho que essa onda ela aquece, desaquece, né, de profissionais. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que falar muito e repetir muito, né, a atenção primária ela é fortemente também um trabalho de enfermagem. Se ela não for majoritariamente um trabalho de enfermagem. Né? Então, uma coisa que a gente precisa também, né, mudar um pouco a cultura do brasileiro é a criação da consulta de enfermagem. Né? A gente fez algumas pesquisas ali com os membros no começo. Assim, você fez consulta? Não, só falei com a enfermeira. Não, existe um negócio que tem um código TIS, que é consulta de enfermagem, que resolve um monte de coisa, que tem orientação, que eventualmente pode prescrever, que pode fazer um monte de coisa. Né? Então, acho que... E o Brasil é um dos maiores países com enfermeiro do mundo. Se não me engano, quando você junta acho que técnico e enfermeira, dá 1 milhão de pessoas. Acho que é o país com mais enfermeiro no mundo. O Brasil é um dos que mais tem enfermeiro no mundo. Então, sim, não é para ter falta de mão de obra. Né? Acho que é a primeira coisa. Segunda coisa, que não precisa ser só médico de família. Né? Eu acho que a gente começou com médico de família para, né, acho que criar um pouco a cultura, conhecer um pouco o modelo, mas eu acho que qualquer médico, um clínico geral, um cardio, endócrino, e muitos modelos bem-sucedidos de atenção primária trabalham com especialista na figura também de médico de família. Né? Inclusive alguns modelos que trabalham com... Ele trabalha com médico de família à tarde, como endócrino de manhã e como endócrino à tarde. Né? Então, eu acho que é muito mais a cabeça e o processo do que a formação em si. Eu acho que a formação tem treinamento, eu acho que cada vez mais as ferramentas de suporte de decisão clínica tem que ajudar a orientar a conduta, a trazer evidência científica para a ponta. Né? Eu acho que eu digo que no futuro todos estaremos em clinical trials, né? Porque quando você faz uma consulta médica, né? Se você está com o seu computador, você me atende, o dado que você colocou no prontuário sobre mim tem que virar pesquisa. E boa parte do dado hoje está jogado numa gaveta. Né? E a gente fica fazendo perguntas da medicina sobre se medicamentos funcionam, se isso e aquilo, quando boa parte das respostas estão em prontuários escondidos em papel numa gaveta ou num prontuário que não conversa com nada ou que ninguém olha. Né? Então, todo dado de um atendimento ele tem que virar conhecimento. Anonimizado, com todos os cuidados, etc., mas ele tem que virar conhecimento. Se eu dei um medicamento para alguém, para uma doença e não funcionou, quem está olhando que não funcionou? Né? Como é que a tal da a farmacovigilância ou né, pós-vigilância, como é que essa vigilância pós-lançamento está acontecendo com drogas novas? Então a gente precisa investir muito mais em evidência científica. Né? Tem pesquisas que mostram que em alguns hospitais brasileiros metade das pessoas não tinham que estar internada. Mas quem que está olhando a evidência? Né? Tem um artigo do New England que diz que metade do que a gente faz na medicina está errado, desatualizado ou não tem evidência. O que significa talvez no Brasil, que os 240 bilhões da saúde suplementar, que é a soma dos faturamentos das operadoras e basicamente que elas gastam em contraprestação, talvez 120 bilhões de reais a gente está usando em coisas que não tem evidência científica, estão erradas ou desatualizadas. A questão é, qual é a metade? Quem está medindo? Quem está checando a evidência? E se metade do que a gente faz não tem evidência, quem está criando evidência para acabar com isso? Né? Então, muito do nosso trabalho, entendo presente e futuro, tem que ser criação de evidência.
Tem que ser poder responder, e acho que lá também está um diferencial competitivo nosso de longo prazo, que é pegar todos esses dados e começar a responder perguntas que a medicina hoje não respondeu e começar a fazer uma conta cada vez melhor para os nossos pacientes. Né? Eu acho que a discussão se está no hall, se não está no hall, acho que assim, tem que ser uma discussão de custo-efetividade. Né? Se tem custo-efetividade, eu tenho que fazer. Né? Se não tem custo-efetividade, tem que ser discutido por que a gente está fazendo. Perfeito. Acho que esse seu ponto leva a gente para uma pergunta que é esse olhar de longo prazo, né? A gente tem esse cenário desenhado da saúde em termos, né, de custo, acesso e novas tecnologias e envelhecimento da população. E eu queria um pouco a sua visão, né? Como que você vê esse cenário do envelhecimento da população no contexto da SAMI, né? De eventualmente a carteira da SAMI também vai envelhecer e também vão chegar novos clientes mais velhos e como ser custo efetivo dentro, né, desse contexto. Claro. Eu acho que o mistério do idoso, ele em parte está parcialmente resolvido na minha visão. Eu acho que quando a gente olha operadoras, e eu não tenho muita preocupação em citar nomes assim, como Med Senior, Prevent Senior, eu acho que quando a gente olha operadoras verticalizadas, que é o modelo, né, mais tradicional, focadas em idoso, que fizeram um bom trabalho de gestão, elas têm um bom sinistro. Né? Às vezes a operadora tem mais dificuldade em ter um bom sinistro em criança do que em idoso. Por exemplo, porque algumas doenças da criança, como o ticket é baixo, algumas doenças são super caras, às vezes é mais difícil ter margem em criança do que em idoso. Né? Então eu acho que a gente vai resolver isso. Né? E eu acho que o envelhecimento saudável, se uma pessoa ficar na SAMI 30 anos, né, ela entrar com 30 e ficar 30 anos quando ela estiver com 60, provavelmente o perfil de saúde, o status de saúde dela vai ser muito melhor do que uma operadora que não cuida dos membros de maneira ativa. Né? Então, a gente tem menos essa preocupação. Eu acho que a gente tem... acho que a preocupação existe do ponto de vista da previdência no Brasil, claramente. Né? Eu acho que existe do ponto de vista atuarial, né, do pagamento das contas, de você ter as operadoras equilibradas, mas eu acho que isso também tende a se ajustar com os tickets ao longo dos anos, porque a gente está envelhecendo rápido, sim, mas a gente também está passando reajustes altos para os clientes. Né? Então, assim, eu acho que essa combinação do mercado, eu acho que essa coisa vai se encaixar em que você vai ter talvez os jovens pagando um pouco a mais, porque serão menos jovens, né, em número menor, né, para conseguir cobrir, né, mais do custo da carteira dos idosos, que é o tal do pacto intergeracional, né, que os mais velhos cobrem o gasto de sinistro dos mais velhos. Né? Mas eu tenho menos a preocupação, eu acho que é uma preocupação, acho que temos que estar atento e ver se esse movimento de fato ele vai acontecer, né, dessa maneira, mas não está nas minhas principais preocupações. Assim. Tá. Agora pensando nessa toda essa transformação que você trouxe aqui, né? A tecnologia, o perfil, esse olhar, né, para toda a jornada mesmo do paciente, você sente que a SAMI está ajudando a liderar pelo exemplo? Você sente que as outras operadoras também estão trazendo esses contextos mais para o dia a dia delas? Com certeza, não tenho dúvida. Eu acho que quando eu comentei, por exemplo, que a SAMI foi o primeiro a vender um plano de saúde por meio uma vida. A gente não é mais a única. Né? Ainda são poucas, mas a gente foi a primeira, mas não é a única. Quando a gente foi o primeiro a oferecer Gympass no plano, a gente foi a primeira, mas não é mais a única. A questão do médico de família, né? Acho que todo mundo estava empurrando essa tendência e é positivo quando as pessoas empurram porque é uma mudança cultural grande para fazer. Então, que bom que não é só o meu budget de marketing. Sozinho é mais difícil. Né? Sozinho é mais difícil. Então, que bom que está todo mundo, né, gastando para educar o mercado nessa direção. Então, mas eu acho que a gente, assim, claramente é um trendsetter, né, do ponto de vista das pessoas olharem e falar o que a SAMI está fazendo. Tem muita coisa lá no forno, né, que eu espero que as pessoas que em breve a gente vai lançar. Mas eu acho que isso é positivo e não tem como, né, assim, o pessoal fala, teve uma ideia hoje, teve mais 10 pessoas na Índia, as 15 na China que tiveram, então a ideia, né, sem execução, e a execução ela vai ser copiada, ela vai ser seguida e é bom para o Brasil, né, por mais que a SAMI queira ser uma empresa enorme e atender 10, 20 milhões de brasileiros ou mais, e eu falo que enquanto tiver brasileiro sem plano, a gente tem trabalho para fazer, não tem linha de chegada o que a gente está fazendo, mas quanto mais rápido o mercado todo for para essa direção, mais rápido a gente vai ajudar a sanar o problema, e o problema é muito grande, né? Quando a gente fala de novo de 75% a 80% das pessoas não têm plano de saúde, e quem tem, tomando reajuste de 30%.
né? Sim. Agora, caminhando já para o final da nossa conversa, tenho mais duas perguntas. A próxima é planos para o futuro. Então, eu sei que você não consegue abrir muitas coisas, mas eu queria entender, assim, para onde que estão os olhares da Sami para 2024? Mais especificamente, né, no curto prazo e Claro. talvez um médio prazo também. Eu acho que no curto prazo a gente está olhando muito para dentro, né? E é uma operação complexa, operação de plano de saúde. A gente cuida do alfinete ao foguete das contas médicas e do tratamento de saúde de alguém. E sempre tem muita coisa para fazer, né? E tem muita ineficiência, às vezes, interna por coisas manuais que você começa a fazer no começo, depois tem que automatizar. Como a gente não é uma rede 100% verticalizada, né? A gente trabalha com hospitais, parceiros e laboratórios e tal, a gente acaba carregando um pouco de ineficiência desses parceiros, que às vezes eu preciso automatizar, eu preciso ajudar, né? Nesse processo. Então, sempre tem muito trabalho para fazer, para melhorar a experiência dos clientes, tornar a jornada mais fluida. Tem muita coisa, como eu comentei, das especialidades. Ainda tem muita especialidade, muita jornada para ser arrumada. E parceiros para a gente aprofundar a parceria, né? Quando eu começo, exemplo, um capitation de dermatologia. É um começo, né? Eu tenho que fazer isso 2, 3 anos, ao ponto de chegar a trocar muito dado, ter maturidade né, da jornada, de SLA, etc. Então tem muita coisa para fazer ali. Então não é porque a gente lança uma coisa que ela está pronta, né? A gente lança para começar a fazer. A gente estamos começando a fazer. E aí tem muito aperfeiçoamento depois daquilo, né? Crescimento, né? Então assim, é um negócio que esse ano, como eu comentei, deve dobrar e ano que vem deve seguir mais ou menos esse ritmo. Então, tem muito questão de acesso e trazer volume, criar canais de aquisição. Hoje a Sami é uma empresa multicanal, né? Acho que é isso. Assim, Verticalizar não está nos planos. Não, assim, o Brasil tem muito ativo, né? Assim, não acho que o Brasil tem déficit de leitos. Eu acho que tem alguma questão de distribuição geográfica, né? De ter uma distribuição melhor e tal. Mas o tamanho da ineficiência é tão grande, né? Que assim não é assim, não acho que o problema está lá, entendeu? Mesmo exemplo que a gente táxi, Uber, né? Assim, o problema não era a disponibilidade de carro, entendeu? O problema era processo, era tecnologia, era incentivo. Então pensa nesse exemplo que eu dei antes, que em alguns hospitais, infelizmente, por falta de evidência ou incentivos errados, metade dos internados às vezes não precisavam estar internados. Se eu corrigisse incentivos, eu vou ter metade dos hospitais vazios, né? Então tem espaço, né? A gente não precisa, não é se eu tiver que investir US$ 1 bilhão em tecnologia ou em tijolo, hoje a gente vai investir em tecnologia. Não por entender que tecnologia resolve tudo per se, é só jogar tecnologia, você tem que ser muito preciso, né? E tem uma coisa que eu aprendi com o José Augusto lá no Unimed BH, que agora está na Nacional, que assim, é modelo assistencial correto, incentivos corretos e tecnologia que alavanca isso. A gente vê algumas empresas que falam assim, não, joga a tecnologia que vai resolver. Se você não tiver os incentivos corretos, se você não souber que desenho assistencial você está construindo, entendeu? Vira um app, entendeu? Não vira uma operadora, uma jornada, um sistema de saúde eficiente, alavancado por tecnologia e incentivos, né? Então, eu acho que o grande trunfo da Sami foi ter escolhido o modelo assistencial correto, né, e comprado a briga dele, tá corrigindo incentivos e por ser uma operadora, naturalmente tem os incentivos alinhados para isso, e aí sim está alavancando tecnologia nos lugares certos, né? Com muito foco onde tem que ser investido em tecnologia. Acho que é isso. Perfeito. Agora tem uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados, que é sobre pautas quentes. A gente aqui no Futuro da Saúde quer sempre saber, né? Para quais pautas a gente pode olhar agora, tanto para esse segundo semestre e até para o ano que vem, assim, onde você acha que tem que ficar o nosso radar? Hoje, sem falar de governo, sem falar de agências necessariamente, mas eu acho que falta no Brasil uma liderança que esteja olhando para a saúde, de fato, né, do ponto de vista de político, né? Eu acho que a gente tem, acho que muitos mandos e desmandos de inclusões de coisas e de mudanças de regras e não sei se tem alguém juntando essa coxa de retalhos e falando eu estou desenhando um sistema de saúde mais eficiente, né? Quando a gente olha a história de Singapura, por exemplo, né, pelo que eu conheço a história, teve um plano, uma liderança muito clara, com muita pesquisa, com limitações, sabendo as limitações, e falou: eu vou construir esse plano, que vai ser dessa forma. E eu vou liderar a execução até isso aqui acontecer, né? No Brasil, eu acho que a gente tem muitos poderes, muitos interesses, um país grande, complexo, um envolvimento crescente da sociedade civil nas decisões,
falta de conhecimento, às vezes, sobre o impacto das decisões que são feitas, e falta um líder com essa visão sistêmica, de olhar e falar, peraí, quando eu incluo uma droga de 9 milhões no sistema de saúde, quanto eu estou tirando de gente do plano? Outro dia, uma empresa fez uma análise que só aquela inclusão daquele medicamento de 9 milhões, ele aumentaria R$ 40 a mais por cabeça de plano de saúde das pessoas para você conseguir fechar a conta. Uma análise que uma empresa fez, né? Sem mérito se a família precisa, se a família, óbvio, né? Sempre a gente quer, se a gente precisa, mas falando de sistema de saúde, que aumentaria R$ 40, né? Para todas as pessoas, né? O plano de saúde para poder cobrir aquelas pessoas que precisam da droga e a cobertura daquela droga. Num país em que o ticket médio é R$ 300 no plano de saúde, eu estou falando da inclusão de uma droga, está aumentando em 15% o preço de todo mundo. A gente sabe que quando você aumenta preço, num país que é uma pirâmide, você exclui, né? As pessoas até aqui conseguiam pagar um preço tal. Quando eu aumento o preço, eu estou excluindo pessoas que a partir daquele momento vão poder pagar. Então, quanto que o aumento de 15% de um plano de saúde por inclusão de uma droga exclui em pessoas do sistema de saúde? Então, eu acho que essa conta, que talvez alguns países como a Inglaterra, por exemplo, talvez fazem melhor do que nós e outros, eu acho que falta alguém, seja quem for, uma agência, um ministério, um governo, quem for, né? Mas alguém que esteja olhando e falando assim, peraí, né? Deixa eu fazer a conta. Não estou dizendo se tem ou se não tem, mas é um exemplo de uma conta que tem que ser feita, né? E falando assim, olha, o que eu estou excluindo de gente que não vai conseguir ter uma consulta com um ginecologista para fazer um pré-natal num plano de saúde, porque eu incluí um medicamento de 9 milhões para né? Então, eu acho que né, uma pessoa me falou assim, não tem inovação se não tiver acesso, né? E eu acho que esse é o grande desafio, né? É pensar no sistema como um todo. Né? Porque não adianta, né? Eu acho que o heroísmo, às vezes, de um lado, pode causar um mal muito grande num sistema de saúde que já não está bem sobre praticamente todos os ângulos, né? Então, acho que é isso. Muito bom, Vitor. Eu queria agradecer demais. Foi muito legal essa conversa. Acho que daria para a gente continuar aqui em vários aspectos, mas foi um prazer imenso ter você aqui. É isso, super prazer. Obrigado pelo convite. Obrigada. Queria agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Se você ainda não assina o canal, não se esqueça de assinar. Até mais.